Ontem fizemos ali um trabalho ali, né, de doação, sobre um acordo de doação, um caso bem pitoresco, cheio de particularidades, e hoje a gente dá sequência com o contrato de seguro, né? Seguro esse que a gente estava falando, tínhamos começado ali o seguro de responsabilidade civil, ali no... Tínhamos começado o seguro de responsabilidade civil na última aula, anterior a essa da doação, e aí faltam 2 detalhezinhos aqui antes de a gente começar com o seguro de vida. No seguro de responsabilidade civil, então, só retomando do ponto ali onde eu parei, tem algumas coisas que existem sobre uns e que se aplicam a outros, né? Tanto no seguro de vida quanto de danos, né? Danos, em geral, é aquela ideia do seguro que eu pago para as coisas externas que me atingem. Responsabilidade civil é aquele seguro que eu pago para ressarcir aquilo que eu acabo atingindo, né? Os danos que eu estou gerando. E tem o seguro de vida, né? Que aí também é para coisas que venham a sacrificar justamente a vida do segurado, né? Não deixa de ser um olhar patrimonial também, porque é um valor que representa a ausência econômica dele, né? Mas foca, então, a perda da vida, enquanto esses outros é uma perda patrimonial. E aqui nos últimos detalhes ainda da responsabilidade civil, temos o item ali que se aplica, na verdade, não só a eles, mas a todos, que é o item do adimplemento substancial, tá? Que é um tema aí que ele deriva aí da boa-fé objetiva, né? Ele existe como teoria, importaram isso do direito norte-americano, que eles chamam lá de substantial performance, que é a ideia de não evitar que alguém perca um contrato propriamente, se já cumpriu a grande parte dele. E isso acontece muito em cenários de seguro, né? Por azar, uma parte do prêmio fica em atraso, e é nesse momento em que o sujeito vai pedir a cobertura que a seguradora diz: não vou te pagar porque tu atrasou e está rescindido. Não, peraí, tem maneiras disso acontecer, né? Em geral, quando a gente pega ali, por exemplo, seguro de carro, ou tu paga com desconto na bucha, né? Paga todo o valor dele, tem a cobertura de 1 ano, ou tu parcela, 4, 5 parcelas, dependendo da seguradora. Paga 1, paga 2, paga 3, paga 4. Na quinta deu uma atrasada, mas a seguradora não falou nada. Tu sabe que está atrasado, mas ela não falou nada, nem entrou em contato contigo. E é nesse momento da quinta que ocorre o sinistro. Quinta está atrasado, ocorre o sinistro. Tá, tu vai lá na seguradora, eu queria pedir a cobertura, né? Afinal de contas, roubaram meu carro. Não tem dúvida que ele vai te dizer: não vou pagar. A primeira resposta que ele vai dizer: não vou pagar e está rescindido. Pô, mas até então tu não tinha me avisado isso. Mas agora eu estou avisando. É esse o jogo deles, tá? Então aí o que vai acontecer? Tu vai ter que entrar em juízo, né, e argumentar: olha, eu atrasei, né, não vou negar, atrasado estava por N motivos, mas eu só soube que estava rescindido quando liguei. E a jurisprudência afasta isso. Tu não pode dar como resposta a rescisão se até antes tu não tinha falado disso. Se ele te pede a cobertura, tu não pode já disparar a rescisão se até então não tinha acontecido a mesma oficialmente. Então, quer dizer, salvo se a seguradora antes tivesse advertido: está atrasado, tem que pagar até o dia tal. Tu não paga, rescinde, e depois acontece o sinistro, bom, aí azar, aí não tem como salvar. Não tem o que fazer. Mas se até então não estava rescindido, a gente entende que para a seguradora estava bem. Para a seguradora era interessante manter isso segurado mesmo atrasado. Aí o que ela vai fazer? Faz a cobertura, porque era uma pouca parte do prêmio que estava atrasado, faz a cobertura, paga a indenização, e ali abate o valor faltante do prêmio. Pronto. Tranquilo, ela estava sendo paga para isso. Então não há motivo para dizer que não tem por que cobrir.
Isso aqui já se tentou, em umas épocas, expandir para outros contratos. Hoje em dia anda meio difícil, né? Hoje em dia está na salvaguarda, mas é o contrato de seguro mesmo. Embora a sugestão não faça isso porque depois é complicação, é ação judicial, né? Mas se tentou colocar isso, por exemplo, em financiamento de automóvel, né? Às vezes o sujeito ele pagou lá 90% do valor financiado, não é nem do valor do automóvel, valor financiado que acaba representando 2, 3 vezes o valor de um carro. Aí atrasava lá 10% do valor total, aí o banco ia lá e pedia uma liminar, uma ação de busca e apreensão para reaver o veículo. E aí a jurisprudência dava uma segurada, dizendo, não, como ele pagou boa parte, a grande parte do financiamento, então que se faça a execução patrimonial de outra maneira, mas deixe o carro lá com ele. Adimplemento substancial. Mas faz uns 2, 3 anos que caiu isso aí. O STJ afastou, então não sobrou assim muitos espaços para usar essa ideia aqui, a não ser o contrato de seguro. Então tem que ficar atento, né? Nesse sentido aí. E o próximo ponto, esse ponto aqui, ele é cheio de, bastante rico, né, em cenários, em situações, em possibilidades. E essa próxima característica do nosso seguro aqui de responsabilidade civil, que não seria só aqui, poderia ser aplicável em outros setores também, em outros seguros, é o item agravamento intencional do risco. Agravamento intencional do risco. Artigo 768 do Código Civil. Agravamento intencional do risco. Alguém tem um exemplo disso? Alguém quer testar? Agravamento intencional de risco. Eu contratei sobre um risco X e no meio da execução do contrato de seguro, eu criei um cenário que amplia esse risco. Aí a seguradora vai dizer, não, mas aí primeiro que eu não sabia se eu ia aceitar esse risco. Segundo, se eu aceitasse, tinha um prêmio maior a pagar. Acho que... Por exemplo, aquele que tu falou na outra aula de deixar o carro na rua quando informou a seguradora que ia ficar numa garagem, não? Ali, talvez, ali está mais na seara, talvez, da falta de informação, né, para não constituição do prêmio, mas não chega a ser uma atitude, vamos dizer, dolosa contra o bem. Né? Não viria nesse sentido aí. Pode acontecer... Só se o cara ouviu falar que tem alguém que está assaltando, está roubando os carros, daí deixou na rua, daí sim. Infração de trânsito seria um exemplo? Ah? Infração de trânsito, eu andar a 150 numa via de 80. É uma boa pergunta. Eu não sei se velocidade se enquadraria nesse contexto aí. Assim, porque, na verdade, tu tem um carro com uma potência ali que vai até até uma X quilometragem, né? Quando tu faz o contrato, eles não te limitam, tu não poderá andar tanto, né? Já que a potência dele é tanto. Mas é um bom início, é uma boa ideia. Não cheguei até hoje a ver algo nesse sentido aí, né? Porque a partir de uma certa velocidade poderia configurar talvez até ilícito criminal, né? Dependendo do caso, né? Poderia ser puxado para essa linha aí. Mas, pegando ali a tua colocação, né? Tem uma questão de veículo aqui, que é o exemplo clássico disso aí. Tem um cenário veicular que é o exemplo clássico de agravamento intencional de risco. Beber e dirigir, então. Esse aí dá uma briga boa. Tá? Dá uma briga boa. Isso também é uma infração de trânsito. Uma infração de trânsito. Né? Se aplicaria por analogia? Eu não estou assumindo o risco de um possível sinistro? Assim, é uma posição mais aberta, tá? Para o consumidor.
É uma posição que tem a professora Cláudia Lima Marques, que é uma civilista conhecida no Brasil e fora do Brasil. A primeira situação dela diz o seguinte: tu pode dizer que beber e dirigir é crime, tu pode criar várias questões, mas você não pode esquecer que no Brasil beber bebida alcoólica é um hábito. É um hábito fomentado diariamente, em vários lugares, né? Os Estados Unidos têm problema de alcoolismo, eles até tiveram uma lei seca, né? Lá na época da depressão. Inclusive, a lei seca foi um dos primeiros exemplos no mundo de lei que foi revogada porque não era obedecido. Então, para não criar um elemento assim social complicado, né, de tu ter uma lei que é tão desobedecida e acabar instigando as pessoas a não obedecerem mais, chegou um ponto que revoga a lei seca. Lá nos Estados Unidos, na grande parte do território deles, tu não pode sair com uma lata de cerveja na mão caminhando pela rua. Vem a polícia e te engata. Tu tem que botar dentro de um pacote ali e para não mostrar que é isso que tu está tomando. Aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre, tu não pode beber bebida alcoólica dentro dessas lojinhas de posto de gasolina, né? Não pode beber lá dentro. Mas ali fora, saindo ali da frente da loja, no teu carro, pode botar 2 engradados de cerveja lá dentro e derrubar. Quer dizer, aonde tu vai aqui, tu tem estímulo para comprar bebida alcoólica o tempo inteiro, né? Então, quer dizer, há uma pressão muito forte para o uso disso, na medida em que também se tenta criar uma contenção, dizendo que algumas coisas são crimes. Mas se é um hábito cultural, social, esse risco já está assimilado pela seguradora. Já parte do princípio que essa estrutura vai acontecer, seja pelo segurado dela, ou seja por quem bater no segurado. O risco de você sofrer um acidente por alguém embriagado também é muito grande. Mas essa é uma primeira posição. A segunda posição é: bebi e provoquei um acidente. O que acontece? Antes de responder essa, eu vou puxar aqui um slide. Nós vamos ler aqui, vou pedir a ajuda de vocês. Eu trouxe aqui os detalhes principais de um acórdão que saiu do forno agora, do STJ, de abril agora, de 2021, envolvendo isso daí, mas com contornos diferentes, com detalhes diferentes. Eu vou fazer aqui, vou dividir ele com vocês, e nós vamos começar a ler ele. Estão vendo ali? Está aparecendo? Tá. Agravo interno no agravo em recurso especial número 150.8274. O que é isso? Teve um acórdão em apelação no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Esse acórdão não agradou alguém. No caso aqui, o agravante, o Itamar, que é o sujeito que disputa com a HDI Seguros. O acórdão da apelação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo não agradou o Itamar. O Itamar, procurando, entre aspas, uma terceira instância, apresentou um recurso especial para o STJ, pedindo aí uma terceira revisão. Passou o primeiro grau, o segundo grau, vamos tentar revisar no terceiro grau, vai que eu ganho. Ele entrou com esse recurso especial e esse recurso especial teve o segmento negado. Porque recurso especial, existe 1 milhão de requisitos para você não conseguir levar ele para um julgamento por falhas formais. O STJ é um tribunal para o Brasil inteiro, né? Então, eles criam uma série de filtros, qualquer falhazinha que é para detonar o teu recurso para não julgarem, quanto menos, melhor. Então, a regra é você não ter um recurso especial recebido. A cada 10 que você põe, 9 caem nessa teia aí. Então, ali, como o recurso especial dele não subiu, ele entrou com um recurso para fazer o recurso especial dele subir. O nome desse recurso é agravo para o STJ. Esse recurso de agravo ao STJ chegou no STJ. E aí um relator pegou esse recurso de agravo e disse: também nego o provimento. Então, tu está num estágio que até agora teu recurso especial não está sendo analisado. Tu não está conseguindo fazer ele chegar no mérito. Como foi a decisão de um único ministro na STJ liquidando o teu agravo em recurso especial, deu direito ainda a um agravo interno, para analisar, então, se o teu recurso especial pode ser recebido. Basicamente, nós estamos nos 45 do segundo tempo. 45 do segundo tempo, sem prorrogação,
a bola está ali um pouco antes da grande área e tem uma falta para chutar. É mais ou menos essa situação do agravante. Entrou o agravo interno. Vamos julgar. Vamos julgar ele. Eu preciso de um colega voluntário para ler ali conosco, para ler aqui o item 1 da emenda. Preciso de um colega voluntário para ler o item 1. Alguém se habilita? Eu posso ler. Então tá bem. Vai lá, colega. Agravo interno no agravo em recurso especial. Ação de cobrança de indenização securitária, violação ao dever de informação. Na ocorrência, inviável revisão, daí súmula 5 e 7 do STJ, acidente de trânsito, seguro de veículos, embriaguez de terceiro condutor, fato não imputável ao segurado, exclusão da cobertura, impossibilidade, precedentes, agravo provido. Tá bom. Obrigado, colega. Manda. Preciso de um outro voluntário para o item 2 ali. Pode ser, professor, eu leio. Então, Na hipótese, o Tribunal Estadual assentou ter a seguradora cumprido o dever de informação quanto às cláusulas restritivas do contrato de seguro em questão, sendo inviolável o revolvimento fático probatório dos autos, assim como a interpretação de cláusulas contratuais ante o disposto nas súmulas 5 e 7 do STJ. tá bom, obrigado. O que acontece aqui? Súmula 5 e 7 do STJ. Dentro dos filtros que o STJ cria para não receber recursos especiais e para não ter que julgá-los, né, ou julgar o menor número possível, tem a súmula 5 e 7 que diz o seguinte: recurso especial não serve para revisão de prova. Ah, mas lá o tribunal apreciou mal a prova. Não, em princípio, o azar é o teu, a justiça acaba ali. Tá? STJ não faz revisão de prova. Ah, mas era um erro médico, tinha uma prova pericial. Não vou reler prova pericial. Súmula 7. O conflito envolve interpretação de cláusula contratual. O STJ está dizendo, eu não faço interpretação de cláusula contratual. Eu faço só a interpretação da lei e vejo se ela está sendo violada ou não, a lei ordinária federal. Se não for isso, eu também não avalio cláusula de contrato. Essas são as regras básicas do STJ. Só que aí o que acontece? Aqueles que sobem no STJ, não raro tu vê eles fazendo reanálise de prova e interpretação contratual. Então, basicamente, tu tem o seguinte cenário: o STJ julga aquilo que ele quer julgar. E se ele pegar simpatia pelo teu caso, mesmo que envolva reanálise de prova ou reinterpretação de contrato, ele vai julgar e pode ser favorável a ti. Então, tu tem que botar nesse ambiente, né, de interessar alguém lá e ir para julgamento. O que eles estão dizendo aqui? Então, esquece, ainda que eles falam súmula 5 e 7, nós vamos ver pelo resultado do julgamento, que eles fizeram justamente o contrário, analisaram a prova e o contrato. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o nosso sujeito aqui, que está recorrendo com recurso especial, teve uma decisão negativa ao pedido dele de cobertura no primeiro grau, e depois teve no segundo grau também, que é o Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Aí o que acontece? Eu preciso de mais um voluntário aqui, para o item 3. Alguém se habilita? Posso ler. Tá bem. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 1. A exclusão da cobertura do seguro por embriaguez dá-se somente quando o segurado contribui diretamente para o agravamento do risco previsto no contrato. Pode já emendar 4 também? Eu vou aproveitar aqui também. 4. Para a recusa de pagamento de indenização securitária, o agravamento do risco deve ser imputado à conduta direta do próprio segurado. E 3. A presunção de que o segurado tem por obrigação não permitir que o veículo seja conduzido por pessoa em estado
de embriaguez é válida e esgota-se efetivamente até a entrega do veículo ao terceiro. Precedentes. O que está acontecendo aqui? Qual é o problema? O nosso segurado não fez acidente nenhum, mas ele entregou a chave do carro por um sujeito que provocou um acidente. Aí fizeram o bafômetro nesse sujeito e deu que ele tinha ali um nível de ingestão de álcool. E aí ele pediu a cobertura e a seguradora disse, não, isso se estende também aos terceiros para quem tu dá o carro. Então, tu fez aí um agravamento intencional de risco. E aí não vamos pagar nada. Bom, aí o que acontece? Eu vou pedir um outro voluntário aqui para o item 6. Eu leio, prof. Tá bom. Tá certo. O Tribunal de Origem negou provimento ao apelo da hora agravante, confirmando a sentença de improcedência do pedido de pagamento da indenização do seguro de veículo sinistrado, nos termos da seguinte fundamentação. A questão controvertida consiste em esclarecer se o estado de embriaguez ao volante do condutor do veículo qualifica excludente de cobertura contratual prevista em contrato de adesão a legitimar a recusa do pagamento da indenização contratada. Não obstante as alegações da apelante, o conjunto probatório é suficiente para concluir que Wesley do Nascimento, segundo o condutor indicado na apólice, dirigia o veículo em estado de embriaguez, agravando sobremaneira o risco contratual. É o que se extrai do boletim de acidente de trânsito. Aí o que acontece? O sujeito para quem ele deu a direção, inclusive, constava na apólice como potencial motorista, como potencial condutor. Então, já nem era tanto terceiro, né? Era alguém que estava ali. Bom, aí, na continuidade, diz o seguinte. A configuração do risco não ocorre apenas em relação ao segurado, que o segurado em si não é o problema, né? O problema é o condutor. Mas também em relação aos condutores principais ou aqueles a quem se confiou o veículo. Isso que o agravamento intencional, de que trata o artigo 768 do Código Civil, envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância, culpa em vigilando, e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato, culpa em elegendo. O entendimento decorre da boa-fé objetiva e da função social do contrato, pelos quais se espera que o segurado se abstenha de qualquer conduta que possa agravar o risco do contrato, de maneira que o condutor se equipara ao próprio segurado. Bom, se o sujeito tem um seguro, está embriagado e promove um acidente, e esse acidente ele é uma decorrência natural do estado de embriaguez, o sujeito não ganha cobertura. Por exemplo, numa via de noite, sem movimento nenhum, o sujeito pega e enfia o carro num poste. Em alta velocidade, enfia o carro num poste. E tinha bebido. Bom, até aí, 1 mais 1 é igual a 2. Basicamente, o acidente está a indicar que foi pela ingestão de álcool dele. A ver também quanto foi essa ingestão. Daqui a pouco, eu tomei meio copo de cerveja. Será que meio copo de cerveja foi suficiente para gerar um acidente ao ponto de jogar o carro em cima do muro? Aí tem que averiguar isso. E, às vezes, o sujeito pode ter tomado todas. Foi numa balada, bebeu, mas aí estava consciente que bebeu e saiu bem devagarinho. Ia bem na manhã para voltar para casa, parou o carro numa sinaleira, sinal fechado, na frente ali tem uma passagem de pedestre, ele está esperando o sinal abrir. Do nada vem um carro e entra atrás do carro dele e destrói o carro dele. Aí a gente pergunta, o fato de ele estar embriagado contribuiu para esse dano? Não, ele não tinha o que fazer. Se ele jogasse o carro para frente porque ele viu o outro correndo, aí sim ele ia se quebrar, iam dizer que ele estava embriagado, ia dizer que ele matou o cara da frente, que ele atravessou no sinal vermelho. Ele ficou onde ele pôde ficar, como qualquer outro ficaria, sem ter bebido.
Então, a embriaguez não contribuiu para nada, a seguradora tem que pagar. Uma coisa aqui é certa, nesse caso aqui, que pelo tipo de acidente que ocorreu, a embriaguez contribuiu. Então, isso já está superado. A questão é saber até que ponto o nosso segurado é culpado, ao ponto de perder a cobertura, porque entregou a chave para um sujeito que gerou o acidente e que depois se descobriu que estava alcoolizado. Preciso de mais um voluntário. Eu posso ler. Tá bem. A culpa exclusiva de terceiro na ocorrência do sinistro, acidente de trânsito, por dirigir embriagado, não é causa da perda do direito à indenização, por não configurar agravamento do risco imputável à conduta do próprio segurado. Da leitura do acórdão estadual, não se pode concluir, pois não há informação que, ao entregar o veículo ao condutor, o terceiro se encontrava em estado de embriaguez, ou que o segurado tinha ciência desse quadro. Assim, não existe meio de se atestar que a conduta do contratante poderia levá-lo à culpa in eligendo. Eu não conhecia isso. Culpa em eligendo é erro na escolha. Ocorre, por exemplo, com o empregador. Quando o empregado gera um dano, existe uma responsabilidade objetiva sobre o empregador, né, com presunção de culpa em eligendo, presunção de má escolha do empregado. E algumas atividades existe também a culpa em vigilando, ou seja, tu escolheu bem, mas tu não acompanhou a realização da tarefa, e ali houve o erro. Então, tu falhou como quem controlava aquela atividade. O que acontece? Se ele tivesse entregue a chave para um sujeito embriagado, o sujeito embriagado vai lá e gera um dano, ele perderia a cobertura. Não há prova que o sujeito estivesse embriagado. E ele não sabia disso, não há prova de que ele sabia disso. O que eu entendo do natural das coisas é, se eu bebi e estou ali com o meu carro, para que eu vou entregar minha chave para um outro sujeito que bebeu também? Então deixa que eu me cuide. Eu vou passar o cuidado da minha vida para um sujeito que está embriagado, então deixa que eu, que estou embriagado, cuide da minha vida. Não faz sentido isso. Então, ao ele ter passado para o tal do Wesley, o Wesley não aparentava estar embriagado, né? Ou ele não sabia que estava, e aí gerou o dano posteriormente. Levou a cobertura. Não houve informação de que ele estivesse agravando intencionalmente o risco. Não sei se vocês concordam, não. Mas o tribunal ele acabou entrando na análise probatória na ausência de provas. Não há prova que o sujeito estivesse embriagado. E aí, nos 45 do segundo tempo, num agravo interno, em agravo para a STJ, o sujeito conseguiu reverter tudo que até então tinha sido julgado e ganhou a cobertura. Eu vou botar aqui, ó, no... Depois eu ponho lá também no Moodle. Eu já vou botar agora aqui o slide esse aqui. De qualquer forma, quem não conseguir abrir, eu deixo lá. Então, assim, é bem interessante esse case aqui. Bem interessante, uma exploração de todos os fatos por parte do STJ. Bom, mas aí temos outras coisas também a ponderar. Além da exigência desse nexo causal, né, da atitude do agravado, do segurado com o dano, temos ali, por exemplo, a súmula 620 do STJ, a súmula 620 do STJ, que diz o seguinte, né, que a gente percebe o seguinte: no caso de um acidente de trânsito, podem existir dois tipos de seguros. Um é o seguro veicular, que cobre os danos do veículo, do segurado e o de terceiro. Se o sujeito está embriagado e promove o acidente, ok, os danos dele não vão ser cobertos. E se ele promove acidente com um terceiro?
né? Um sujeito embriagado destruiu o carro dele e destruiu o carro do terceiro. E ele tem seguros para danos contra terceiros. Será que esse seguro veicular cobriria o dano ao terceiro, mesmo estando embriagado? O que vocês acham? Eu acho que deveria cobrir. Eu penso que sim, mas quem sou eu, né? Não, vale a ideia. Há jurisprudência nesse sentido aí. Porque, vamos dizer, a pessoa paga o seguro e aí bebe, vai dirigir, rebenta com o carro do outro. Por que o outro tem que se ralar? Porque Não é o outro que se rala. No caso, quem se rala é aquele que bebeu, dirigiu, provocou o dano no terceiro e que tem o dever de indenizar, não a seguradora, porque a seguradora teve o risco aumentado por conta... Sim, tem o risco aumentado, não vai pagar o seguro do cara que bebeu, né? Mas não vai pagar o veículo do que bebeu, mas eu acho que poderia pagar o conserto do veículo do outro, que não tinha nada a ver com isso e vai sair. Porque, cara, normalmente, assim, ó, quando há um acidente que o seguro sai fora, certamente aquilo vai levar anos e anos e anos na justiça para a pessoa que teve um prejuízo e não foi a causadora ser ressarcida. Esse é o grande problema. Então, sei lá, eu acho que o certo seria isso. Porque... Não tão necessariamente, tá? Porque veja bem o seguinte, se você tem uma apólice que cobre 500 mil reais, se essa seguradora não pagar esses 500 mil reais e deixar esse processo andar 5 anos, o que acontece? Sobre esses 500 mil reais por ano incide 12% de juros, mais correção monetária. Do ano passado para cá, o IGPM, que é um índice utilizado, foi a 30%. Ou seja, essa seguradora que hoje teria uma conta de 500 mil a pagar, se ela resistir, botando mais honorários, botando juros, botando correção, daqui a 5 anos essa conta dela dobra. Então, assim, é bom ela ter ideia que vai ganhar, porque senão o custo dobra. Então, não dá para brincar muito em juízo, porque hoje ainda o Poder Judiciário é o melhor investimento que tem. Pega qualquer outra coisa, imóveis, CDB, nenhum deles rende mais que um valor que é objeto de condenação junto ao Poder Judiciário. Agora reduziram um pouco as condenações trabalhistas, mudaram ali o fator de correção monetária, baixou bastante. Mas a civil ainda usa IGPM e juros de mora a 1% ao mês. Nenhuma outra aplicação dá isso. Tu até pode fazer o seguinte, se tu não tem pressa em ter esse dinheiro, tu deixa por lá, o cara tem que me pagar 1 milhão. Eu sei que ele tem uma empresa grande, tem pressa em mexer nesse dinheiro, está precisando dele agora? Não. Dá para esperar 1 ano se o cara não se tocar e te pagar? Dá. Olha quanto que tu vai ganhar 1 ano. Experimenta botar isso aí num banco para ver se tu chega perto. Então, quer dizer, se tu resiste a pagar uma dívida, é bom tu ter chumbo para ter um mínimo de certeza que tu vai ganhar. Senão a brincadeira fica cara. Sem falar que tu pode perder liminarmente, né, professor? Esses tempos aí eu tinha até entrado com uma ação de cobertura, um valor elevado. A seguradora não tinha sido citada ainda, ela descobriu que tinha um processo, ela foi lá e pagou. Porque ela sabia que depois da citação vinha honorários também em cima, de 10%. Então ela foi lá e pagou. Deixa eu me livrar dessa bomba. Deixa eu me livrar dessa bomba aqui. Entende? Porque ela não ia ter combustível, ela ia arrastar um pouco e ia deixar a conta alta. E as decisões têm sido no sentido da seguradora pagar o dano causado a um terceiro? A maior parte das decisões envolvendo seguros automobilísticos e tal acabam sendo a favor dos segurados. É claro que tem espaços onde tu não ganha, mas a maior parte ainda é de segurados,
seja pelo fato em si, ou seja por problemas de informação, até ali no contrato de adesão. Imagina, às vezes, se o sujeito te vende um seguro por telefone. Pode acontecer? Pode. Qual é o nível de informação que tu ganha por telefone? É tudo muito rápido, né? Tu te concentra basicamente em valores. Mas ele não para falar contigo, olha, eu queria te mostrar aqui que tem um detalhe nas condições gerais que tu perde se acontecer isso. Isso aí tu ganha depois, né? Depois que tu assinou. Mas o dever de informação ele tem que ser prévio. Não adianta dar depois, né? Isso aí não é informação. Então, quer dizer, elas acabam entrando nessa espiral. Por quê? Porque a cada 20, um ou dois vão dar problema, o resto vai por conta, entende? Então, não significa necessariamente que a ação vai demorar e tal, ao contrário, né? Dependendo se é um problema só de interpretação contratual, ele tende a ser mais rápido, né? Agora, tem que fazer perícia, bom, é outra jogada. Então, assim, voltando àquele caso ali, sob a ótica da função social do contrato de seguro, que foi feito contra atos do nosso segurado, mesmo que seja por embriaguez, a jurisprudência diz o quê? O segurado não ganha, mas a vítima ganha. Tá? Dano patrimonial, acidente veicular. Tá? Mas a súmula 620 do STJ, o que ela fala? Ela fala em seguro de vida. E aí a jogada é diferente. Eu enchi a cara, né, o sujeito encheu a cara, foi lá, destruiu o carro dele, porque estava bêbado, estava alcoolizado. A seguradora não paga. O seguro veicular. E se ele tinha seguro de vida? É motivo para negar também? Seguro de vida cobre a morte dele. Se ele morreu, aí a gente pode até investigar se era cobria só a morte acidental, se cobria só a morte natural, mas e se cobrir acidental? Perde ou ganha? O que vocês acham? Para mim deve ganhar, porque de igual modo morrer é algo certo, né, professor? Qualquer que seja a causa. É a mesma coisa que uma pessoa que não tá se suicidar, sei lá. Tipo, ela, claro, ela quis aquilo, mas nem sempre ela tá pensando só no seguro, né? Nesse caso, mas eu acredito que o espírito da lei seja independente independente de ser culposo ou não, nesses casos, né? Que é do seguro de vida e do acidente contra terceiro e tal, que tu tá embriagado. Exato. Se a gente partir do princípio que um seguro, depois a gente vai chegar lá, que um seguro tem que cobrir suicídio, que um seguro de vida tem que cobrir suicídio, que é dolo total contra o objeto protegido, né? Seria o cúmulo do agravamento do risco, né? Porque é a própria pessoa que está tirando sua vida. Se o seguro de vida cobre suicídio, que é o ápice do agravamento de risco, por que não vai cobrir o fato do sujeito ter tido um acidente embriagado, que é algo menor e que ele não pensava em morrer? Pelo menos não conscientemente, né? Então, 620, súmula do STJ, diz isso. O seguro de vida, independentemente de estar dirigindo embriagado, esse é devido. O de danos, não. Cara, não estou encerrando, não estou encerrando o debate, né? Estou já largando uma súmula do STJ. Sempre esse tipo de coisa que dá debate para uma análise moral e ética, né? Dos resultados que a gente sai colhendo, né? Mas em termos assim já de estrutura jurídica, né? Ruma por esse lado aí de solução, ruma para essa questão aí. Dúvidas e colocações aqui, gente? Professor, só quanto ao suicídio, eu não sei, né, se a pessoa ganha ou não, eu só meio que imaginei aqui, hipoteticamente. Nós já vamos chegar ali. Só mais um pouquinho e nós já estamos chegando no suicídio. Professor, qual que era o artigo mesmo? Esse do seguro de vida ter que pagar. Não é artigo, é súmula. É a súmula? 620 do STJ. Obrigado.
É claro que, além do poder legislativo, a gente tem outro que gosta de fazer a mesma coisa, que se chama de poder judiciário, né? O STF e o STJ. A gente até pode dividir assim, o que é a Constituição brasileira? A Constituição é aquilo que o STF já julgou e aquilo que ainda não julgou. E o STJ vai um pouco nessa linha aí, com algumas súmulas que tu olha, pô, mas isso aqui é um conteúdo novo, né? Isso aqui é praticamente uma lei, não é uma linha de interpretação, né? E isso quando não é uma coisa que ele muda a lei. A lei diz A, não, a súmula está dizendo B. Pô, mas para aí. Né? Mas a coisa anda assim meio solta, né? Já faz algum tempo. Né? Ô, professor, Sim. e se o cara, tipo, ele vai cometer suicídio e ele, tipo, usa o carro, vou dar no meio de um poste com o carro e bate por querer. O seguro do carro cobre essa situação ou não? Seguro de carro, não. Não. Não, seguro de carro, não. É difícil provar isso, né? É difícil provar que ele queria isso, salvo se ele deixou algum bilhete, alguma coisa assim. Mas se provar, não pagaria. Sim, entendi. Bom, aí agora a gente vai para o seguro de vida. Ou seguro de morte. Até porque ela não está me segurando vida nenhuma, né? E eu tenho que morrer para ganhar. Só que aí seria feio o nome, né? Chamar seguro de morte. Não é bem assim, é seguro da falta da minha vida. Aí seria mais didático, né? Seguro de vida, a gente pode botar o seguinte conceito. É aquele que, mediante um prêmio, o segurador se obriga ao pagamento, que mediante um prêmio, o segurador se obriga ao pagamento de certa soma por morte do segurado, a pessoa ou pessoas por ele indicadas. Quem são essas pessoas? Aqui surgem essas pessoas. Os beneficiários. Aqui surge a figura dos beneficiários. Não precisa dizer que o beneficiário que mata o segurador não tem direito, tá? O beneficiário que mata o segurador perde o direito de cobertura. Aí não vale, né? É a mesma coisa que botar fogo no próprio carro. Aí não vale. Características. Professor, só uma dúvida, provavelmente vai falar no decorrer aqui do assunto, mas esses beneficiários não necessariamente precisam ser herdeiros, né? Vou falar agora. Certo. Vou falar agora. Mas foi bom a análise. Beneficiário, seguro de vida. Primeira característica. Não se confunde com herança. Não se confunde com herança. Artigo 794 do Código Civil. Ou seja, o seguro de vida não sofre influência do direito sucessório nem do direito de família. Então, eu posso deixar ele para quem eu quiser, teoricamente. Depois nós vamos ver ali uma coisinha. Eu posso deixar para quem eu quiser, inclusive para um herdeiro necessário. Que é o mais normal acontecer. Não vale deixar para bicho. Tá?
Aqui no Brasil não vale. Animal ainda não tem personalidade jurídica para ser dono de alguma coisa. Parece que nos Estados Unidos sim, mas aqui não. Bom, então assim, se não é herança, não incide o ITCD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes, que a gente paga lá na doação ou no inventário, né? Aqui eu não estou transferindo patrimônio, estou deixando um valor ali, um capital segurado para ser usado por alguém quando eu morrer dentro de um certo período. Na medida que também não tem ITCD, justamente porque não tem inventário, né? E nem é doação. E também não tem imposto de renda, porque ele tem um cunho indenizatório. Tudo que tu ganha do seguro é indenização. Indenização não sofre incidência de imposto de renda porque não é renda, não é lucro. É reposição. Outra questão aqui, ele não vai ser levado à colação. Lembra lá da doação? O irmão ganhou em vida e os outros não ganharam. Aí ele traz o crédito dele lá no inventário, né, para igualar com a parte dos demais. E isso a gente chama de colação. Aqui não tem. Aqui o sujeito ganha. O pai morreu, ele ganhou 1 milhão. Ok? E os outros irmãos vão dizer, ah, não, mas tu já ganhou 1 milhão do seguro de vida, então agora tu não ganha lá no inventário. Nada a ver. Ganha no seguro, é só dele, não divide com ninguém, vai dividir o resto igual com os demais. Não é herança. E também não responde por dívidas do estipulante, do segurador, do segurado, aliás. Um pai lá contratou um seguro de vida, deixou 1 milhão para um filho e quando ele morreu deixou 2 milhões em dívidas. Essas dívidas eram do pai. Esse 1 milhão é do filho. E essa verba do filho não vai ser usada para pagar as contas do pai. Não no sistema de seguro de vida. Então, está isolado das dívidas do pai. Se fosse uma doação, o inventário era diferente. Os credores poderiam ir atrás até satisfazer o seu crédito e aí a pessoa recebe menos ou não recebe. O seguro de vida está blindado. O credor do segurado não avança no seguro de vida do beneficiário. Ele tem aqui um nível de proteção diferente. Ok aqui? Até aqui? Segunda característica. O segurado pode realizar quantos seguros desejar. O segurado pode realizar quantos seguros desejar. Artigo 789 do Código Civil. Seja com a mesma seguradora ou com outra. Ah, mas por quê? Porque a vida não tem preço. Você não pode segurar um carro pelo mesmo valor com várias seguradoras ou com a mesma. Ah, meu carro foi roubado, vou ganhar 3 vezes o carro. Não. Aí é enriquecimento sem causa. Ah, mas o sujeito morreu, deixou 500 mil numa apólice, 1 milhão em outra, 2 milhões em outra. É isso aí, a vida não tem preço. Se ele tinha dinheiro para pagar o prêmio, sem problema. Assim que ele morrer, cada uma paga ali o que é devido para os beneficiários. Um outro item aqui. Será que isto é possível?
Carência em caso de morte. O que é isso? O que é carência em caso de morte? Seguro de vida, contratei o seguro de vida e tem carência em caso de morte. O que significa isso? Alguém arrisca? Podia ter carência para muita coisa, mas carência em caso de morte, em seguro de vida? Qual o sentido? Isso em todos os casos? Não. Existe isso? Não, ou depende da pode? seguradora. Ah, depende da seguradora, porque... Mas vamos supor que a gente fez um e no nosso contrato tem. E o que significa isso? Eu não faço a menor ideia, porque isso aí... Significa, eu sei professor, significa que ela pode não pagar o seguro num determinado período de contribuição, num período mínimo, por exemplo? Mas Exato. pode isso? Exato. Tu fez um seguro de vida, mas tu não pode morrer dentro de um tempo. Que bom se tu não morrer. Que bom que essa carência tenha realmente uma efetividade na tua vida. Tu não pode morrer. Aí tu pensa, pô, mas peraí, eu não entendi nada. Eu contratei um seguro de vida e eu não posso morrer. Diz o artigo 797 do Código Civil que é lícito, é permitido. Só que o que acontece? Tu tem que deixar isso bem destacado no contrato, na pólice, para cumprir o dever de informação. Tem carência. Então, tu vai pagar o prêmio e tu não vai ter cobertura em X tempo. Bom, mas daí, assim, que X tempo é esse? Um tempo aceitável, um tempo razoável. Né? Tu não pode fazer uma pólice de seguro de vida de 1 ano em que eles te tragam carência de 1 ano. Aí ele eliminou o teu contrato. Não faz o menor sentido no que tu está contratando. Da mesma forma, eu fiz um contrato de 1 ano, ele poderia fazer carência de 6 meses? Também discordo. Se tu tem tanto medo do sinistro morte, então tu não oferece o serviço. Mas e se eu botar 2 meses? Até 3 meses daria? Aí começa a se pensar que é aceitável. 2 meses passa tranquilo. 3 meses, tá indo. Mais do que isso aí não vai ser já reputado abusivo. Esse acréscimo a mais, no mínimo, vai ser ineficaz, porque aí já destoa da natureza do contrato. Aí a dúvida é, mas por que o sujeito cobra carência? Por que ele põe carência no contrato? Aí, nesse caso, eu imagino que para evitar pagar o prêmio no caso da pessoa morrer, em seguida já sabia que estava doente, que ia morrer, e aí fez o seguro e morreu, né? E aí, como é que fica? Pagou quase nada, né, do seguro e recebeu um prêmio, né? Ele não, né? A família vai receber alguma coisa. Então, pode acontecer, mas normalmente as companhias de seguro, eles pedem informações a respeito de estado de saúde, se a pessoa é portadora de alguma doença crônica, ou, enfim, eu acho, eu não sei, pelo menos antigamente pediam isso, né? Tinha essas... Aí tu levantou vários detalhes importantes, né? A primeira ideia é constituir um capital mínimo, né? Que o sujeito já não sai ali já no primeiro mês morrendo. Mal pagou a primeira parte de um prêmio e já morre. Nem deu tempo ainda de constituir a coisa, né? Então, assim, se tu põe carência de 2 meses, por exemplo, não importa que fosse doença que ele não conhecia, ou que ele já conhecia, ou que ele foi atravessar uma rua e morreu. Esses 2 meses, nenhum tipo de morte vai levar à cobertura. Ok. Sim. Aí, claro, eles fazem essa análise, esse formulário anterior, para quê? Não só para calcular o prêmio, mas para saber onde é que eles estão se metendo.
Se você pegar, por exemplo, uma pessoa com tumor de pâncreas, né, é uma doença altamente letal, né, um sujeito que escapa do tumor de pâncreas ali é 5%, tá? Fígado 10%, né, e quando diagnosticado é pouco tempo de vida, não chega a dar 1 ano. Então, quer dizer, tu vai contratar um seguro de vida com um sujeito com tumor grave, avançado, ele não vai durar 1 ano, ele vai morrer no 3º, 4º mês. Aí não é risco, aí é sinistro, certo? Aí entra a outra questão, conhecimento da pré-existência. Porque pode ser que tu preencheu ali a ficha, né? A pessoa preencheu a ficha e não sabia que tinha o câncer. Até hoje estou bem, estou me sentindo bem, ok. Faz o seguro, passou a carência, 1, 2 meses. Caso aquela seguradora traga a carência, que pode ser que ela não traga, né? Ela tem ali 2 meses, passou 2 meses, 3 meses, 4 meses. 5º mês, tu tem um tumor avançado do estômago. Tem mais 2 meses de vida. Vai morrer. Vai ter a cobertura, vai. Mas aí a questão é, se ele sabia antes e não falou, aí ele faltou com uma informação crucial e aí vai ter a briga da seguradora tirar o corpo fora para não cobrir. Se ele não falou porque não foi perguntado, a seguradora aceitou ele do jeito que ele estava. E se ele não falou porque ele não sabia, aí ele tem direito à cobertura. Ninguém morre assim, eu descobri um câncer, descobri o câncer foi gerado agora. Não, se tu descobre ele, se a pessoa descobre e já tem pouco tempo de vida, ele já está ali há 3, 4 anos, aquele câncer. Ele estava sendo só gerido, até que chegou uma hora que ele explodiu mesmo. Então ele já vem acompanhando. Só que tem doenças que é isso, é bomba relógio. Tu não sabe quando ela é armada, mas tu sente quando ela explode. E isso significa que tu não tinha conhecimento. Então não houve má fé. Né? Aí haveria cobertura. Né? Ok aqui? Ok? Tem uma outra situação que eu até faria um gancho, né? Porque o que acontece? As seguradoras, elas operam com uma prática que eles chamam que os americanos chamam também de cream skimming, que é separar a nata. Né? A ideia é não se atirar num risco intenso, num mau risco, e sim contratar com um bom risco. O seguro de vida para uma pessoa de 30 anos é um bom negócio. Ela vai ficar anos pagando com uma incidência de doenças bem menor. Agora, um seguro de vida para uma pessoa de 60, 70 começa, né? Acima de 70, então, já é meio complicado você aceitar um segurado. Mas aí acontece o seguinte, você está há 20 anos pagando um seguro. Começou lá desde jovem, desde cedo. Está há 20, 30 anos pagando seguro. Aí chega numa certa idade, chegou nos 80, eles dizem, não, pela cláusula aqui do regulamento, tu está fora. Tu já virou um mau risco, nós não te queremos mais. Bom, aí tu vai ter que brigar pelo quê? Não. Eu venho construindo esse capital segurado de décadas. É um sujeito que está há 30 anos pagando prêmio, possivelmente já pagou de 50% a 100% a mais do valor que ele teria que receber numa indenização. Se atualizar aquele valor todo que ele já pagou mais do que ele teria recebendo uma indenização. Aí já quebra toda expectativa e uma boa-fé expulsar o sujeito com idade avançada, que está há bom tempo no plano. Diferentemente daquele que entrou o ano passado e nesse ano a seguradora não quer renovar. Aí tudo bem, vamos aceitar isso. Eu tive um caso envolvendo seguro-saúde, até era um casal de idosos. Né? Eles, o mais velho, eles começaram a receber um boleto onde só vinha o valor de um deles, do homem do casal, e não via da esposa. E ele começou a todo mês reclamar com a operadora,
Por que vocês estão mandando só metade do valor e não o valor integral do casal? Não, foi falha nossa, mês que vem a gente corrige, mês que vem. Chegou num determinado mês e disse, não, da sua esposa está cancelado. Não, mas como assim? Está cancelado, se ela quiser voltar, aí tem que enfrentar carência e também vai triplicar o preço porque é um contrato novo. Mas daí tu acabou comigo. Tu vinha dizendo que ia sanar o negócio, agora tu vem com essa surpresa. E eu vou, por acaso, pagar um plano só para mim, não para ela. Aí ele pegou, caiu fora, e a gente pediu uma indenização lá e ganhamos no segundo grau, lá dando moral, R$50 mil por casal. Por toda a quebra de expectativas da parte da seguradora de saúde, no caso. E no fim ela conseguiu o que ela queria. Expulsou eles. Ainda que pagando essa indenização, expulsou eles. E isso aí é a tática do crime scheme. Eu quero bom risco, mau risco, longe. Bom, saindo da carência em caso de morte, vamos para, talvez, um dos pontos mais polêmicos, mais intensos do seguro de vida, que é o suicídio. E aí eu lhes pergunto, como fica o suicídio? Quem quer arriscar alguns comentários? Seguro de vida e suicídio. Tudo vai depender do motivo, né? Porque, por exemplo, se a pessoa tem uma esquizofrenia, tem uma depressão aguda, alguma coisa, tipo, alguma doença degenerativa grave, assim, ela pensa em se matar e deixar algo para os herdeiros dele, para alguém da família. Dependendo do caso concreto, eu acho que, tipo, tem a obrigação de pagar, né? Por causa que ele constituiu um seguro, não que tivesse intenção de se matar quando ele assinou o seguro. Mas depois ele vem ter esse pensamento e ele acaba cometendo suicídio, acho que a seguradora tem o dever de pagar. Perfeito a posição do colega. E a minha pergunta é a seguinte, uma seguradora pode, então, por esse receio, oferecer um contrato sem cobertura de suicídio? Cláusula abusiva, né? Acho que tu comentou isso em alguma aula. Cláusula abusiva. O próprio legislador, ali no artigo 798, diz, é nula a cláusula que exclui suicídio. Por quê? Porque suicídio é uma das formas de morrer, infelizmente. E por que a pessoa se mata? Justamente por isso que o colega falou. Depressão aguda, esquizofrenia, uma bipolaridade que derivou para uma depressão. Daqui a pouco o sujeito ele pega um receio, um asco, enfim, de continuar nesse mundo, que eu não fico mais. Ele projeta alguma coisa tão terrível que ali eu não quero mais ficar. Claro que isto pode ser, né, só nesse âmbito psicológico, né, psicológico, psiquiátrico, né, que talvez com tratamento a coisa cedesse, né? Mas às vezes também pode ser por uma opção de uma linha de eutanásia para abreviar um sofrimento. O sujeito ali está em estado avançado de ELA, né, esclerose lateral amiotrófica. Se eu não me engano, era aquela doença do Stephen Hawking, que era o físico aquele, né? Tu vai perdendo, né, teus movimentos, tudo, a musculatura, a parte ortopédica ali, tu vai enrijecendo e perdendo todas as tuas capacidades de movimentação, eis que sobra o teu cérebro e teu olhar. E foi o que sobrou nele, né? Mas daqui a pouco o sujeito, olha, não aguento, não quero ficar assim. Tá? Aí vem também uma outra ideia, a eutanásia. Eu quero me matar porque eu não aguento tanto sofrimento. É uma linha de pensamento. Outra linha é, eu estou cheio de dívidas, minha família vai sofrer muito, então o sujeito vai lá e se mata para deixar um valor para a família, entrando no contexto do que se chama de suicídio premeditado.
premeditou a morte para liberar o pagamento do seguro. E não porque tu te matou, porque a doença Professor, te fez tu te matar. eu iria comentar sobre isso justamente agora, que me surgiu a ideia que, mesmo nesses momentos, eu acredito que a seguradora deveria pagar, porque ela já usa o tempo de carência, né, para se preparar para pagar o prêmio, e sem falar que isso, mesmo que a pessoa queira se matar para conseguir dinheiro, isso vai ser um ato isolado, não é uma regra geral. Isso não vai acontecer sempre no nosso dia a dia, né? As pessoas tirarem a vida para pagar uma dívida. Então, eu acredito que sim, deveria pagar. Eu acho, né, na linha que tu falou, a pessoa se matar premeditadamente para deixar o valor para outras é uma coisa rara, né? Agora, não é raro a pessoa se matar por conta de um estado agudo de uma patologia psiquiátrica, né? Que às vezes mesmo com um tratamento ou com um medicamento, ainda assim tu não consegue conter porque é demasiado, né? É o tipo de indivíduo que só deixando numa clínica lá, porque senão a primeira coisa que ele encontrar ali, primeira faca que ele achar no meio do caminho, ele corta os pulsos. É um horror o negócio, uma pulsão assim, dependendo dos casos, aí é bem complicado. Então, são cenários diferentes, tá? Mas aí, qual foi a técnica que o nosso legislador usou para trabalhar isso aqui? Do ponto de vista técnico-médico, nenhum. Não tem cabimento isso aqui. Então, ficou uma estrutura ali condensada num aspecto normativo. O Tiago levantou a mão. Professor, ali diz que anula a cláusula que exclui o suicídio, mas é Uhum. possível uma cláusula em que o tempo, por exemplo, assim, para não poder se suicidar seja maior que a carência do contrato? Maior que a Por- vigência do contrato, talvez É tu que não, por disse. exemplo, assim, ó, a carência lá, por exemplo, um contrato de um ano, eles têm aquela carência lá, aquele prazo mínimo lá, carência em caso de morte lá de 2 meses, por exemplo. Mas eles colocam que para esse contrato de um ano, uma carência para suicídio seria, por exemplo, 4 ou 5 meses. É possível também ou é abusivo? É possível. É possível por quê? Porque o artigo 798, parágrafo único acho que é o parágrafo único. Não, 798, não sei se é o caput ou o parágrafo único agora. Ele diz que suicídio pode ter carência de até 2 anos. Beleza. Mas a apólice vale para 1 ano, então tu faz 3 apólices. As 2 primeiras, suicídio não vale. A terceira está valendo. Entendi. Valeu. E a seguradora precisa usar esses 2 anos? Não precisa. Mas se usar, tem que destacar. Porque o que acontece? Se vocês forem fazer uma pesquisa de jurisprudência, né, voltando aí, o que dá isso aqui? Eu acho que 3 anos atrás, 4 anos atrás, era uma enxurrada de derrotas das seguradoras. Eu não vi, olha, eu pesquisava, eu não via uma que ela ganhasse. Uma que ela ganhasse, que ela conseguisse botar suicídio, comprovar que ele foi premeditado. E aí elas tinham as cláusulas de carência de 2 anos, né? E a pessoa se suicidava e o judiciário dizia, olha, tu tem prova que foi premeditado? Não. Bom, mesmo sendo no momento de carência, isso é uma doença como qualquer outra, vai pagar. E elas pagavam. Só que chegou um momento que elas não aguentaram mais isso e foram bater lá no STJ e fazer pressão. Eu acredito que elas foram fazer pressão, não porque normalmente elas perdiam, mas porque, infelizmente, o número de suicídios aumentou. Porque se o número de suicídio fosse baixo, elas não se importariam tanto. Era capaz de nem dar carência. Mas ele deve ter aumentado, e eu acho que isso confere com os dados que se tem, apesar de não serem dados muito divulgados, né? Quando a pessoa se suicida, dificilmente aparece na mídia, né? A mídia meio que se controla nesse sentido para quê? Para não incentivar outros com desejo suicida de também fazer a mesma coisa. Então, o que aconteceu? Aí teve o RESP STJ 133-4005. 133-4005. E aí, nesse RESP, foi dito o quê?
vale a lei. O 798 diz que tem 2 anos de carência para suicídio. A seguradora pode botar 2 anos de carência para suicídio. Ah, mas o suicídio não foi premeditado. Ah, mas ele ficou muito mal e quis se matar. Não interessa. Tem carência, não importa o motivo, não leva. Por outro lado, olha como falta, né, aspecto científico para a coisa. Passou 2 anos de carência, mesmo que seja premeditado, ele leva. Porque aí tu já não entra na análise do motivo que levou ao suicídio. Então, basicamente, é o seguinte, o sujeito entra com vontade, pro seguro, com vontade de se suicidar, vai no médico, toma remédio, se segura. Deixa para fazer lá no 3º ano. Pode parecer uma coisa meio hilária isso, né? Meio irônica, mas do jeito que deixaram é isso aí. Não tem um substrato científico, um recurso à medicina melhor, né? Isso aqui é medicina feita pelo pessoal do direito, aí dá isso aqui, dessas coisas aí. E a regra hoje é essa, está valendo 2 anos, não pode se suicidar em 2 anos, se tiver no contrato. Nós temos ali também, na continuidade, o artigo 799 do Código Civil. 799 do Código Civil diz: deve ser coberto o chamado suicídio inconsciente. Quer dizer, você não tem desejo direto de morrer, mas você se expõe. Anda de moto, corre muito. Quem sabe pula de paraquedas. Talvez até no contrato tenha alguns limites ali. Atividades radicais não estão cobertas. Alguma coisa assim. Que o Schumacher, né, aquele corredor de Fórmula 1, pô, o cara é multicampeão de Fórmula 1, troço que é perigoso pra caramba, né? Desenvolvia velocidades absurdas. Aí ele também resolveu um belo dia lá dar uma banda de esqui, montanha abaixo, e deixou o esqui, né? Aí já, sei lá que velocidade desenvolveu lá. Caiu, parece que enfiou a cabeça numa pedra lá e virou um vegetal. Nem sei se ainda está vivo, ou se já acabou falecendo ou desligaram. Tá vivo, vai fazer 8 anos agora do acidente. Pô, 8 anos e o cara está um vegetal. Não sei nem se está preservado o aspecto psíquico, né, dele. Né? Não sei se essa parte ainda ficou preservada ou se nem isso, tá? Né? Virou... Diferentemente daquele que era o super-homem, né? O Christopher Reeve, né? Ele caiu do cavalo e ficou tetraplégico. Não movimentava mais nada, mas a mente estava intacta, né? Tava ok. Mas os dois são tragédias, né? Coisas daí da vida, mas ali, né? Um se arriscou mais que o outro, né? Ok aqui? Alguma coisa mais sobre suicídio? Por mim, tudo certo. Tá. Então, agora vamos para mais um ponto aqui. Seguro de vida e amante. E aí? Agora a coisa esquentou, né? Já melhorou, né? Muda o nível, né? Chega de morte, vamos para a barraca. Seguro de vida e amante. Pode deixar seguro de vida para amante? Pode. Quem vai te matar é a tua mulher. E aí a amante ganha. Então, pode deixar seguro de vida para amante? Sim ou não? Ou pro amante? Acho que pode. Pode deixar para qualquer um. Né? Eu acho que não. Como não se confunde com herança, né? Como não se confunde com herança, eu acho que pode sim. Não pode botar amante em testamento. Não pode fazer doação para amante. Pô, discriminação com amante, né? Não pode. Não pode, porque a jurisprudência não perdoa amante. Meu Deus.
Uma coisa é a união estável sentido. paralela, que às vezes acontece, né? O sujeito tem duas famílias, duas vidas em famílias paralelas, né? Amante, viver com o tempo com a amante não é um tempo de família, né? Em família, tu cuida dos filhos, tu trabalha, tu põe dinheiro em casa, tu discute a conta de luz e às vezes tu te diverte. Amante é só viagem, presentes e restaurante. Então, uma coisa é Disneylândia, outra coisa é vida real. Assim, a amante não é bem vista na jurisprudência. É a destruidora de casamento. Então, pode ser contestado o seguro de vida deixado para amante. Podemos ver claramente que o código é... Como é que eles falam? É patriarcal? Não é Moralista. não é o código, Moralista. é jurisprudência. Tá? Não tem nada específico nisso, é uma interpretação maior que eles dão. A interpretação extensiva? Pode ser o amante, tá? Não precisa ser só a amante. Sim. Aí uma tese para o TCC, né, professor? Boa. Isso aí tu vai chamar a atenção, isso aí, até da defesa de TCC, seguro de vida para amante. Vai encher a tua sala, hein? Essa daí, o pessoal gosta de barraco, cara. Pode botar lá que tu vai ver. Capaz de vir até a imprensa lá, vamos ver. Vamos ver se pode ou não. Tá? Não pode deixar seguro de vida para amante. Por mais que fossem as intenções E a melhores. seguradora na hora de pagar. Se eu posso fazer um seguro de vida e deixar como beneficiário quem eu bem entender. Tá? Morri, a pessoa para quem eu deixei o seguro vai lá, apresenta meu atestado de óbito, é o beneficiário, recebe o prêmio, beleza. Quem contesta isso diz, não, mas aquela pessoa para quem deixou o seguro era amante do morto. Vai ter os herdeiros dele que poderiam ser beneficiários. Tá. A seguradora vai pagar para quem tiver o nome ali. Sim, e aí eu vou ter ação contra... Os herdeiros vão ter ação contra a seguradora ou contra a pessoa que recebeu, que vai ter que ressarcir? Contra a pessoa que recebeu. E essa pessoa vai dizer, não, eu não sabia que ele tinha família, para mim eu era namorado e ponto. A briga boa. Mas aí ele tinha família e ela era uma namorada e ela acaba sendo uma amante, mas não uma amante consciente, né? Vamos pensar assim. Mas é um argumento interessante, mas ainda assim é amante. Amante, tudo que é paralelo. Esse processo é questão. Hã? A questão sempre que o interesse de quem que a gente vai defender nesse processo aí. Porque tem defesa para todos os lados, né? Aí a questão da legitimidade dos filhos, por exemplo, né, é que se não houver uma indicação de beneficiário ou essa indicação não prevalecer, tu segue a ordem que a lei indica de beneficiário, né? Então, daqui a pouco, por exemplo, ele botou como beneficiário a esposa. E a esposa foi lá e matou ele. Ela não vai ganhar, né? Mas então, se ela já não poderia prevalecer, quem é que ganha? Ganha os filhos, porque na lei está dizendo que, na falta de indicação, né, vai para os herdeiros, né? Então, eles teriam interesse em reaver esse valor para eles, né? Se essa esposa aí fosse a segunda esposa do pai desses filhos, eles provam, por exemplo, que ela estava lá como beneficiária, mas estavam separados de fato. Ainda constava lá. Ele teria que ter mudado. Tá? Ela ainda estava lá. E aí vai se procurar primeiro o pagamento para ela. Aí tu vai ter que achar um motivo para dizer que ela não teria por que ganhar, mas a seguradora paga para quem for beneficiário. No máximo, se tu entrar em juízo ou notificar a seguradora, olha, segura aqui porque tem uma disputa por esse seguro, etc. E ela vai fazer o seguinte, olha, estou depositando em juízo, estou fazendo consignação em pagamento, vou citar vocês e o juiz decide de quem é. Mas eu vou pagar, por quê? Porque se eu não pagar, eu sou inadimplente. Então, no mínimo, eu tenho que depositar em juízo. E vocês que se decidam depois o que vai acontecer. Seria nessa ótica. Eles teriam que fazer um pedido liminar para, sei lá...
Ou uma notificação para ela, olha, não paga ainda porque está em disputa. Perfeito. Boa. Tá? Mas se eu fosse ela, eu ia pagar pelo menos em juízo se estava todo mundo, porque se eu ficar segurando isso aí, depois tem juros, correção, e aí fica mais caro depois. Então, olha, tá lá em juízo, o juiz decide para quem vai dar, não é mais meu problema. Ok aqui? Tudo certo aqui? Mais um item aqui, gente. Falta de indicação de beneficiário. Às vezes o sujeito vai segurando, seguro para ver qual parente puxa mais o saco, né? Ou para ver quem se comporta melhor. E lá no finalzinho ele resolve botar um beneficiário. Ele não precisa sair com um contrato já com beneficiário. Só que aí ele morreu antes e não botou beneficiário. Aí o que acontece? Artigo 792 do Código Civil. Aí lá diz o seguinte, ó, se não prevalecer a indicação, né, vamos pegar, por exemplo, o caso da amante, né? Se não prevalecer a indicação ou não for feita uma indicação, metade do seguro para o cônjuge não separado, né? Cônjuge ainda na ativa, né? Não tinha um divórcio. E a outra metade para os herdeiros, segundo a ordem de vocação hereditária. Tinha uma esposa e 2 filhos, então seguro de vida metade para ela, metade para os 2 filhos. Porque não foi indicado outros. E ainda tem mais um outro lá, o 792, parágrafo único, que diz o seguinte: faltando pessoas, aliás, faltando esses, né, herdeiros e cônjuge, o seguro de vida vai para pessoas cuja morte do estipulante privou de meios necessários à subsistência. Então, temos que pensar o seguinte, um empregado de anos, que aí a pessoa fez um seguro de vida, não indicou ninguém, e aí a pessoa morreu, e aí o sujeito vai perder a renda dele, vai perder o emprego, etc. Então, poderia se brigar para atrair o seguro de vida para esse indivíduo aí. É uma coisa mais remota, né? Mas pode ser que aconteça. Ok aqui? Mais um outro item. Mais 2 rapidinhos. Segurador não se subroga nos direitos e ações contra o causador do sinistro. Artigo 800 do Código Civil. Segurador não se subroga contra causador do sinistro. No seguro de vida, eu não posso cobrar de quem matou o meu segurado. No seguro de danos, eu cobro de quem causou dano ao meu segurado. No seguro de vida, eu não posso cobrar de quem matou meu segurado. Não tem ressarcimento à seguradora. Qual é o artigo, professor? 800. Obrigada. E um último artigo, que é o 802. Seguro de vida não cobre assistência funeral, nem despesa médica e hospitalar. Quer se precaver para assistência funeral, faz um seguro assistência funeral. Quer se precaver com custos hospitalares, faz um seguro de saúde. Carteiras diferentes. Seguro de vida é morte. No máximo, a gente combina ele com acidentes pessoais. Mas acidentes pessoais a gente vai falar só a semana que vem. Dúvidas aqui, gente? Tranquilo? Tudo certo, professor. Tranquilo, professor. Então, tá bem. Entre mortes, suicídios e amantes. Prof, deixa eu fazer uma pergunta. Tu disse agora nesse último que não cobre assistência funeral, né?
Então, eu fiz o seguro de vida do meu banco e até abri aqui para olhar, porque eu me lembrava de ter isso, ter escrito quais são as coberturas. Morte natural ou acidental do titular e assistência funeral para titular. Então, incluíram nisso daí. Acabaram incluindo nesse jogo aí. Deve ter alguma autorização da SUSEP também. Mas se não tivesse essa cláusula aí, tu não poderia reivindicar essa estrutura, né? Assim como também, eu deixei uma conta de 50 mil no hospital. Não, mas seguro de vida não é para isso. Aí, isso eu vou te dizer que não dá para combinar. Seguro de vida e seguro saúde não tem como. Sim. Tá? Porque aí enfraquece muito as carteiras aí, com custos muito altos. Tá bom. Dúvidas, gente? Não, tá tranquilo. Então tá. Hoje foi um faroeste, né? Amante, suicídio, morte. Foi bom, foi bom. Começou embriagado, tudo de bom. Não. Já vira roteiro, né? Eis que ele sai embriagado e toma um tiro e o outro se suicida e vem a amante. Bom, aí vai longe. E aí vem um incêndio e aí vai. Então tá, gente. Beleza? Até semana que vem, então. Terça-feira estamos aí de volta. Professor. Então. Boa noite. Boa noite, Boa obrigada. noite. Um abraço aí para todo mundo. Boa noite, boa noite. Até mais.